E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 materinhas para você ficar bem informado. Como sempre, nós temos alguma fraude, toda semana nós temos uma fraude aqui no Japão, e essa semana não é diferente. Eu vou trazer mais uma fraude que o governo japonês desenterrou lá do fundo do abismo, não sei da onde. Tá? Então você vê que o governo japonês está cavando, como é que se fala assim, teatro para poder mostrar para os outros. O preço dos aumentos dos vegetais aqui no Japão continua disparando, tá? Então toma cuidado no seu orçamento, aí, principalmente para você que come bastante legumes e verduras. Tá subindo aqui no Japão. E uma matéria que eu realmente gostaria, essa aqui eu gostaria de trazer para você, seja lá de forma for, nem que seja só ela. Por quê? A Amazon ela vai começar a vender medicamentos controlados. Japonês, mas por que você está falando desse tipo de coisa? Por causa da inovação. Porque por enquanto que eu saiba é só a Amazon Japão. Não tem as outras Amazônias, é só a Amazon daqui. Então você vê que a Amazon daqui, ela está tentando fazer alguma coisa para aumentar o rendimento dela. E é isso que eu falo para você. Pegar problemas corriqueiros ali e transformar em soluções para você, para sua vida de alguma maneira. Isso é, no caso, se você tem comércio, seja algum tipo de comércio, se você seja empresário, seja o que for. Mas isso aqui é primordial. Eu canso de falar, o Japão ficou para trás na economia porque parou de inovar. Você vê que as empresas aqui no Japão elas estão desesperadas, inovando a torta direito. Tem algumas inovando até de forma bem porca, mas tem umas com inovações bem bacanas. E é isso que eu estou trazendo para você. Tá? Você vê que no último vídeo eu trouxe uma parte de inovação bem bacana. Esse também. Tá? Então você precisa inovar e você tem que se renovar. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Tá? Porque sempre tem novos players entrando no mercado. E esses novos players, dependendo da força que ele tiver, do produto, inovação, etc., ele vai roubar os seus clientes. E fidelizar clientes é complicado. É mais fácil, como é que se fala assim? É muito mais fácil você tentar fidelizar do que você captar um cliente novo. Tá? Então se você começar a perder os clientes que você tem para você captar um novo, é tenso. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui, como é que se fala assim? Faz parte da Bíblia da administração. Tá? É um dos mandamentos. Procure, como é que fala assim? Uma das coisas mais difíceis é captar novos clientes. Então tome cuidado, tá? Com o negócio que você tem, tente fidelizar. Porque falei no último vídeo, vou falar nesse também. Por que você acha que aqui no Japão eles têm aquele sistema de ponto tocado, aqueles cartões de ponto, para tudo quanto é lado? É para tentar fidelizar o cliente. Só que tem uns point tocado que realmente funciona, tem uns que é meio complicado, igual por exemplo a farmácia Genki, ela tem um point tocado, mas o point tocado dela te dá uma vez a cada não sei quantos mil anos, diferentemente do Aoki, da farmácia Aoki. Então você vê que tem que tomar cuidado com isso também. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o quanto eu ganho um desconto na farmácia Genki, eu ganho 3, por exemplo, na farmácia Aoki. A japonesa não tem diferença de gasto, quase muito pouco. Tem épocas que eu compro mais no Genki que no Aoki. Mas quando eu vou no Aoki já aparece lá o cupom de desconto para mim. Enquanto eu estou lá no Genki gastando dinheiro, e a miséria não dá um desconto. Tá? Então tem que tomar cuidado, sim. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, que eu tenho visto muito essa prática nos mercados. O selo do Hangaku. Tá, o selo de desconto. Toma cuidado para ver se aquilo não é desconto, porque às vezes tem locais que eles remarcam com a maquininha, tá? E depois ainda colocam o selo de desconto. Aí só que eu já vi locais colocando tudo pela metade do dobro. Eles aumentam um pouco o preço ali e depois colocam o selo do Hangaku. Aí nisso que a pessoa vai pagar, vai praticamente pagar o preço de gôndola. O desconto é muito pouco. Tem acontecido essas práticas? Tem. Então toma cuidado, tá? Que tem muita safadeza acontecendo por aí.
Mas vamos lá, vamos começar aqui pela porta. A porta fraudada. Foi revelado que houve uma fraude no exame de obtenção da certificação nacional para as portas contra fogo, ou portas contra incêndio, tá? Fabricadas pela YKK AP, ou YKKAP, que é uma grande fabricante de materiais de construção. O governo cancelou a certificação deles no dia 23. A fraude ocorreu nas portas contra fogo fabricadas e enviadas pela YKK até dezembro de 2007. Você vê que o governo está desenterrando coisas antigas, porque ele quer dinheiro. O governo, além de querer dinheiro, ele tem que falar que ele está fazendo alguma coisa. Porque com esse aumento, como é que se fala, de preços aqui no Japão, você vê que não tem tendência de baixar. E o governo, então, ele precisa mostrar que ele está fazendo algum serviço. Ele vê que o PIB não está crescendo e ele tem que procurar uns bodes expiatórios e etc. A fraude ocorreu nas portas contra fogo fabricadas e enviadas pela YKK até dezembro de 2007. Segundo a empresa, os testes para a certificação nacional, eles aumentaram o tamanho, reduziram o vão entre a batente da porta e diminuíram a quantidade de materiais inflamáveis. Em 2007, isso foi as modificações que eles fizeram depois, né? Em 2007, descobriu-se que esse produto era fabricado com materiais diferentes daqueles certificados pelo governo, e a última fraude ocorreu quando o produto foi testado. Aí foi nisso que descobriram, né? O Ministério de Terras e Infraestrutura, Transporte e Turismo revogou a certificação no dia 23 e determinou que os produtos instalados em 117 edifícios de apartamentos e outros edifícios em todo o país sejam prontamente remodelados. O que isso quer dizer? Vai ter gente que vai ganhar porta nova. Então, dependendo do governo, também vai ganhar porta nova. Então você vê que o governo está reformando os prédios dele ali, pelo menos as portas, usando a parte de fraudes para não gastar uma grana. Malandro, né? Mas vamos lá. Não se sabe até que ponto o desempenho das portas contra fogo foi diminuído pela fraude. Então você vê que nem o governo fez o teste para saber até que ponto o troço perdeu realmente a eficácia. Você vê que nem eles sabem. Não se sabe até que ponto o desempenho das portas contra fogo foi degradado pela fraude, que perdeu, como é que fala assim, qualidade. É tenso um negócio desse totalmente. Porque esse tipo de coisa poderia ter sido feito a portas fechadas. Porque no troço de 2007 não havia necessidade dele jogar e expor isso a público. Se está expondo a público, aquela é a velha história. Vamos fazer teatro para poder provar para o povo que estamos fazendo alguma coisa. Aquela velha história da administração de pão e circo. Tá? Nós damos o pão ali, damos algum entretenimento para as pessoas se distraírem. E o que acontece por trás ninguém liga, porque nós estamos te dando o que comer, nós estamos te dando algo para você se entreter. Isso era muito usado, como é que se diz assim, na Roma Antiga. Tá? Naquela época do Coliseu, que o imperador estava lá em cima, tinha os gladiadores lá se matando, e os caras jogando pão para o público. Tá? Então já dá para você ter uma ideia da história do pão e circo. Além disso, naquela época foi descoberto fraude em outro tipo de porta contra incêndio. Embora o governo tivesse instruídos a renovar os produtos instalados em mais de 2.000 edifícios, descobriu-se que não foram feitos nada. Eles não fizeram nada. O governo mandou, eles não fizeram nada, tocaram foda-se, como é que se fala assim? Você vê que desde 2007, tá? Você vê como é que a banda toca, você vê como é que a coisa é. E o governo então mudou a sua estrutura organizacional. Claro que as coisas mudaram, né? Não é o mesmo governo de 2007, etc. Então foi pedido que compilasse medidas para prevenir a recorrência, incluindo a revisão da situação. Só que aqui em momento algum você viu que eles não falaram assim, não, nós vamos multá-los, nós vamos prendê-los. Não.
Só troca as portas. Então vocês viram que o governo estava querendo o quê? Ganhar uma reforma de uma porta grátis. Porque se falar que não houve uma multa, já que fizeram todo esse estardalhaço, só para poder trocar a porta dos prédios da casa das pessoas, é tenso. E muitos desses prédios, dependendo da situação, que estavam com essas portas, os prédios já foram demolidos. Tinha muito prédio antigo aí, como é que se fala assim, que já foi demolido. Um prédio mesmo que eu já morei, como é que se fala assim, em Toyokawa, ele foi pro chão. Tanto que na época minha mãe e meu padrasto tiveram que se mudar dali, porque eles, como é que fala assim, eles anunciaram que ia demolir o prédio. Tinha a porta da YKK lá, só Deus sabe, tá? Mas você vê que muitos prédios já foram demolidos. Então, como é que se fala assim, essa ideia de trocar a porta é, como é que se fala assim, uma punição muito pequena para questão de fraude. Meu, fraudou, meu, tem que sentir no bolso mesmo, não é só trocar as portas. Mas, como é que se fala? É governo japonês, né? Governo Kishida. Por isso que eu falo que muitas dessas situações que estão acontecendo, isso é muito teatro. Não é para fazer a questão realmente punitiva ali, não. É teatro só. Como é que se fala? A YKKAP disse: pedimos sinceras desculpas pela grande inconveniência causada. Faremos o nosso melhor para restaurar a confiança de nossos clientes e de todas as outras partes, implementando imediatamente as medidas para evitar as recorrências. Então você vê que eles fraudaram, o governo mandou eles trocar as portas lá na época, porque por causa da fraude eles não trocaram, ficou por isso mesmo, tocaram foda-se e agora vem com esse tipo de coisa. E o governo Kishida fazendo esse tipo de coisa também. Então você vê que é um, desculpa o termo, mas é um puta de um teatro, né, para tudo quanto é lado, para poder falar, ó, estamos trabalhando e nós também vamos mudar a nossa situação. Conversa fiada. Então encerro aqui essa parte. Tá? Esse daqui tem áudiozinho, tá? Tem videozinho, só que o videozinho eu não posso colocar, senão o YouTube me come com farinha. Mas vamos lá, ó, escuta só. 農林水産省が先週16日と17日の2日間、全国470カ所で調査した主な8種類の野菜の店頭での平均価格は、平年と比べてじゃがいもがおよそ 1.4 倍になっているほか、人参、きゅうり、玉ねぎがそれぞれおよそ 1.3 倍となるなど、8種類のうち7種類が平年より高値となりました。このところの暑さで生育が遅れているものもあるとして、農林水産省は夏の高温などが野菜の価格に影響しないか注視するとしています。Se você entende a matéria, já deu para você sacar, já pode pular para a próxima se quiser. Se você não entendeu, vem com o tiozão aqui já para você ter uma ideia. Tá? O que é? O governo, ele está culpando as altas temperaturas pelo aumento para o aumento do preço. Só que o governo ele não colocou que os fertilizantes comprados, fertilizantes químicos, tá? Comprados para o Japão, são todos, a grande maioria importados e paga-se a preço de dólar. E com o dólar subindo no Japão, paga-se caro. E pagando-se caro, tem que repassar o preço para quem? Para o consumidor. Não, mas a culpa é do sol. A culpa é do calor e não do governo em si. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa errada por aí. Mas vamos lá. Devido aos efeitos do clima fora de época, o preço de muitos dos principais vegetais continuam elevados, com os preços da batata nas lojas 1,4 vezes mais elevado que o normal. Então já deu para você ter uma ideia que a inflação está pegando. Se você come bastante açaí, esse tipo de coisa, você sabe que você está pagando cada vez mais caro. Eu falo assim porque eu faço compras toda semana e eu vejo o quanto que a coisa está subindo. Então não tem como a gente não ver. Então a coisa é tensa, pô, pra caramba. Então tem que se tomar cuidado sim. Só que o que me deixa mais puto é que o governo coloca a culpa no sol, mas não coloca a culpa nele. Sabendo que a culpa, pelo menos mais de 70% é dele. Mas, né, vida que se segue. Mas continuando. Além disso, o Ministério de Agricultura, Floresta e Pesca afirmou que o calor recente
abrandou o crescimento de alguns vegetais e irá monitorar de perto se as altas temperaturas do verão afetarão os preços dos vegetais. Nós estamos no verão, como é que não ia ter calor agora? Você vê como é que eles acham que as pessoas são inocentes? Pô, agora é calor. Todo ano, desculpa falar, todo ano eu gravo uma série de matérias. Todo ano falando do que? Da morte por hipotermia. Desculpa, hipertermia, que é excesso de calor, ou por insolação, ou por Natsubate, seja que linguagem você quiser, deu nome. Todo ano morre gente aqui. Então você vê que o calor aqui é demais. Agora o cara vem botar a culpa no calor. Você vê que ele não, em momento algum, ele falou dos fertilizantes caros que o Japão tem que comprar, tem que importar, da alta do dólar, da alta dos preços, do repasse, por causa dos aumentos salariais que está tendo. Nada disso ele coloca. Não, a culpa é do sol. Você vê o tamanho da hipocrisia? Por isso que eu falo para você, se você não tomar cuidado com você, não tomar conta de você, se você depender do governo, tu tá lascado. Então procura fazer alguma coisa por você, tá? Seja lá que tipo de investimento for, para você poder ter um futuro bacana lá na frente. Igual eu, por exemplo, canso de falar, eu sou o quê? Eu sou pobre. Né? Como é que se fala assim? Não é que eu sou pobre, eu estou pobre. Estou é uma condição. Minha condição vai mudar, se Deus quiser, mais para frente. Porque eu tenho feito algo para minha condição mudar. O que é? Tenho feito investimentos e etc. Então, em cima desses investimentos, eu pretendo ter um futuro melhor. Por quê? Porque esses investimentos vão me gerar juros. Em cima desses juros, vão gerar juros sobre juros, que eles vão crescendo. A mesma coisa, se você fizer cagada num cartão de crédito, por exemplo, você vai ter juros sobre juros, só que em favor do banco. E esses investimentos que eu faço é juros sobre juros a favor da minha pessoa. Então, minha condição, como é que fala assim, de pobre é temporária, se Deus quiser. Mas você precisa fazer alguma coisa por você também. Por isso que eu canso de falar para você. Quer crescer na vida? Invista de alguma maneira. Você pode fazer investimentos da forma que eu faço. Você pode fazer certificações para você trabalhar, né, para você ganhar mais. Ou montar um negócio para você. Seja que tipo de negócio for, mas faça. Tá? Mas faça, porque se você for ficar dependendo de, como é que se fala, aposentadoria, seja no Brasil ou seja no Japão, tu vai ter um futuro meio ingrato, como é que se fala. E quem avisa amigo é. Você vê que o aumento das coisas está pegando e o governo não tem dó. Então você vê que ele não tem dó mesmo, ele tá pouco se lascando para as pessoas, para os idosos, para os aposentados. O negócio dele é, como é que se fala assim, a inflação, para aumentar, como é que se fala assim, a renda deles. Só que vai chegar uma hora que nem isso será suficiente. Tá? Por causa do quê? Por causa do tamanho da quantidade de aposentados que tem no Japão. Primeiro não vai conseguir cobrir. Tá? E vida que se segue. Mas continuando aqui, já que eu já estou desviando para outro ponto. Mas vamos lá. O Ministério de Agricultura, Floresta e Pesca do Japão realiza pesquisas semanais ou inquéritos, seja lá da forma que for, que eles colocam aqui, tá? Sobre os preços de armazenamento de 8 tipos principais de vegetais, incluindo cenouras e cebolas, em 470 locais em todo o país. De acordo com os dados, o preço médio para 2 dias, no caso assim, foi a pesquisa do dia 16 e 17, tá? Foi aproximadamente 1,4 vezes superior ao normal para as batatas, 1,3 vezes superior para cenouras e pepinos e cebolas. 7 dos 8 tipos de espécies tiveram a variação de preços mais altas que o normal.
Além disso, desde o dia 22, os preços de atacado do mercado atacadista central de Tóquio são aproximadamente 1,5 vezes mais alto para os pepinos e batatas e 1,4 vezes mais alto para cebolas em comparação com os anos normais. Segundo o Ministério de Agricultura, Floresta e Pesca, a razão para os preços elevados é que os volumes de embarque diminuíram devido ao clima fora de época nas principais áreas de produção. Então você vê que entra ano, sai ano, é a mesma lenga-lenga, eles falam isso porque já tem 3 anos que eles estão falando a mesma coisa. Enquanto as perspectivas futuras, as principais áreas de produção de batatas, cenouras e cebolas mudarão até agosto e os embarques aumentarão, pelo que se espera que os preços se estabilizem. No entanto, o crescimento de alguns outros vegetais foi adiado devido ao calor recente. Então ficaremos atentos para saber se as futuras altas temperaturas irão afetar os preços. Você vê que aqui é só temperatura, não tem fertilizante, tá? Você vê que não tem o aumento do salarial do povo, não tem. Você vê que é só o sol, a culpa é do sol, tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá e a coisa continua crescendo. Isso aqui é aquele evento que eles falam assim, sazonal. Por que eu estou explicando esse tipo de coisa? Porque tem relatórios econômicos que eu trago que o governo fala assim, ó, estamos calculando os dados em base de certas informações, excluindo dados sazonais. Isso aqui é um dado sazonal. Por isso que eu falo que se eles incluíssem dados sazonais, a inflação seria muito maior. Tá? O estrago seria nos gráficos seriam muito maiores. Então eles procuram tirar certos dados. O governo Kishida é muito malandro nesse ponto. Mas, vida que se segue. Então essa parte dos aumentos encerro aqui. Essa daqui é a matéria que eu mais, como é que eu falo assim, gostaria que você prestasse atenção. Por quê? É questão de inovação. É uma coisa que eu sempre venho pegando aqui. Eu tenho, como é que eu falo assim, falado bastante nos últimos vídeos. Inovação, você inovar na sua vida. Porque eu tenho falado bastante de, como é que se fala assim, falei bastante sobre investimento. Já está na hora de eu começar a parar de falar disso. Por quê? Não adianta, como é que se fala assim, eu ficar falando de investimento se você não tem, como é que fala assim, uma ideia do que fazer, não tem, como é que fala assim, não tem vontade de fazer, você já, como é que fala assim, já se acomodou com a situação, igual por exemplo, eu sou pobre. Sim, eu sou pobre. Como é que fala? Desculpa, eu estou pobre, eu não sou pobre, eu estou pobre, pobreza é uma condição. Tá? Eu estou pobre agora? Sim, estou. Vou negar? Não. Se eu negar, eu sou hipócrita. Já primeiro você mora no Japão, sim. Não quer dizer que eu moro, não é porque eu moro aqui que eu não esteja pobre. Porque eu não tenho, como é que se fala assim, uma casa própria. Apesar que casa própria também, como é que se fala assim, é muito relativo nessa parte. Por que eu falo esse tipo de coisa? Por mais que você tenha casa, se você não tem uma fonte de renda, você não tem como sustentar aquela casa. Porque você não vai conseguir pagar os impostos daquela casa. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que passar aquela casa para frente. Aí a sua condição vai continuar. Tá? Mas se você tem uma fonte de renda estável, aí você pode falar assim, tô deixando, como é que fala assim, a condição de pobreza. É uma coisa que, isso é um papo sério, que muita gente não aceita isso. É aquela mesma, igual aquela história, que a pessoa ela anda, compra Apple Watch, compra camisa, coisa bonita, tênis da Nike, o caramba 4. Beleza. Alguma coisa errada com isso? Não. Mas é aí que tá. Quantas vezes ela dividiu aquilo? Em vez dela ter comprado uma coisa mais barata e ter investido aquele dinheiro para poder gerar juros para ela. Você vê que ultimamente eu venho batendo muito na ideia dos juros. Porque eu quero que você, por exemplo, que você que está pretendendo ou já faz investimentos, use os juros a seu favor. O banco,
ele usa os juros a favor dele. É aquela velha história, você tem um cartão de crédito, faz cagada ou aconteceu alguma coisa, vira aquela bola de neve, é a favor do quê? Do banco. O banco vai ganhar horrores dando risada até aqui, por causa do quê? Dos juros, sobre juros que está crescendo em cima do seu cartão. Sobre o endividamento. Só que você tem condições de fazer isso a seu favor. Você investindo também, para você ter juros sobre juros para você. Porque se você tiver algo te rendendo juros sobre juros, é uma renda passiva já trabalhando para você. E se você tiver o seu trabalho, serão duas rendas para você. Pensa que gostoso, duas rendas. Então vai chegar uma hora que essas rendas passivas, se você bancar o esperto, elas vão crescer tanto se você continuar investindo. É a famosa árvore de dinheiro. Se você continuar investindo, ela vai crescer tanto que vai chegar um momento na sua vida, mesmo que você pode até parar de trabalhar, porque você vai conseguir viver de juros. Mesmo que você não pare de trabalhar, continue ganhando ali seu dinheiro, mas o que você vai ganhar de juros vai ser tão bacana para você, que você vai poder fazer o que você quiser na sua vida, sem peso, sem ficar, como é que fala assim, pensando naquilo. Porra, eu vou fazer aquilo, mas será que vai dar? Será que o dinheiro no final do mês vai dar? Pô, isso aí é um sofrimento, é um curuxi. Que é, como é que fala assim, desculpa falar, pelo menos pra mim é de fuder. Por isso que eu comecei a fazer certas coisas, pra mim mudar a minha situação. E eu gostaria que você fizesse a mesma coisa pra você. Tá? Só que eu não posso falar assim, ó, faça isso, faça aquilo. Primeiro, aquela ideia vira praticamente aquela ideia do encosto digital, tá? Porque cada um se adapta à sua realidade. Então você tem que ver o que é melhor para você, para a sua realidade, para você se adaptar, para você fazer uma renda extra, diminuir ou cortar realmente endividamentos e realmente continuar investindo. Tá? Quer ver? Vou mostrar um negócio para você aqui. É uma coisa bem humilde minha, tá? Como é que se diz? Bem pequenininha, eu não ia mostrar não, mas eu vou mostrar para você, resolvi mostrar. Vamos lá. Vamos mesera. Olha aqui. Ganhei 64 centavos. Sem fazer esforço, mas eu ganhei. E é aquela velha história. Você vê que eu tenho duas aplicações me renderam esses juros aqui embaixo. Então é possível todo mundo fazer o que eu estou fazendo? Sim. Por isso que eu falo, se quanto mais você investir, mais isso aqui vai te dar juros, mais isso aqui vai crescer. E se você não mexer, isso vai virar juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Isso vai crescer, vai chegar um momento que você não vai precisar nem de precisar investir, porque o próprio dinheiro que já está investido, ele já vai ter condições de gerar novos títulos, novas ações. Entende? Por isso que eu falo para você assim, por isso que eu tenho que te mostrar, porque às vezes eu falando, as pessoas não têm ideia como visualizar, mas eu te mostrei. É muito pouco? Pô, é pouquíssimo. Mas é o início de alguma coisa. É melhor você ter o início de alguma coisa e você vai se aprimorando naquilo do que você não tem início nenhum. Por que meu início é pequenininho? Porque eu preciso ver, eu sou bem do estilão daquele investidor São Tomé, eu preciso ver para crer. Então tem investimentos que eu começo muito pequeno, principalmente investimento variável. Eu começo muito pequeno para ver se aquilo vai me pagar realmente o que eles estão falando. Claro que eu tenho noção que renda variável ele varia, mas ainda assim, pagou, beleza. Aí é outros 500. Tá? Porque aí depois eu vou decidir se eu vou continuar naquele. Eu vou olhando, porque existem alguns outros parâmetros que eu não vou falar aqui, porque o vídeo já está se alongando demais e eu não entrei com a matéria. Mas eu só quis te trazer isso aqui já para você ter uma ideia que é possível sim você ficar rico na tua vida. Mas vai depender de quê? De você, não vai depender de mim. Vai depender de você.
Quem acompanha os vídeos deve ter reparado que eu dou sempre algumas dicas em todos os vídeos, muito pouco, ou uma dica aqui, uma dica ali, mas você precisa estudar um pouco de educação financeira. Algumas horas de alguns podcasts ou lendo livros já é o suficiente para você ter educação financeira. Educação financeira você não tem que entrar numa faculdade ou cursar alguma coisa, não. Algumas horas assim de alguma coisa de leitura ou de podcasts assim, sérios, tá? Não as coisas viajadas, que eu falo assim, que tem muita coisa viajada, tem que tomar cuidado, tá, nessa coisa viajada. Por quê? Por que eu falo viajada? Porque muda a realidade. Porque tem gente que ela não consegue discernir. Ó, o cara falou tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Só que minha realidade é diferente da dele. O cara tem grana, eu não tenho. Então como é que eu vou aplicar aquilo? Tem pessoas que ainda não conseguem ter esse discernimento. É igual aquelas pessoas que compram aquele relógio Apple Watch, faz um vídeo, que gostoso o Apple Watch, uma delícia, que bacana. Aí fica meia dúzia de tonto querendo comprar um Apple Watch porque o cara falou que é aquilo ali. Dependendo, a pessoa nem quer, mas é por causa de ostentação. É burrice. Mas, vida que se segue, tá? Então, dá para você fazer as coisas na sua vida e crescer? Dá. Mas você precisa inovar e precisa dar o primeiro ponto. Foi alguma coisa para mim, tá? Isso para mim, no caso de, como é que se fala assim, de investimentos, para mim é inovação. Eu estou me inovando sempre. Porque eu paro pelo menos 1 hora por dia, no mínimo. Vou procurar os melhores, como é que fala assim, pelo menos para mim, os melhores títulos que tem uma rentabilidade bacana, que está de acordo com o meu bolso, tá? Então tem muita coisa que varia, tá? Poderia dar outras coisas, dar outros exemplos aqui, mas aí já se tornaria uma aula. Isso não é bom, tá? Como é que se fala assim? A gente não tem que soltar tudo de uma vez, até porque a pessoa ela tem que, como é que se fala, ir absorvendo. É a tal da curva de aprendizagem. Você pode aprender numa velocidade e eu em outra. As duas velocidades não serão iguais. Então não adianta eu também querer exigir de você que você faça tal coisa se você não quer. Como é que se fala assim? Eu vou estar falando aqui jogando pérolas porcos. Então tem muita hora. Como é que se fala assim? Tem horas que eu paro assim, que eu, dependendo do feedback que eu vou recebendo assim nos comentários ou mensagens, eu paro para pensar e falo assim, caraca, será que eu estou seguindo o caminho certo? Porque eu faço tal coisa assim, mas as pessoas pensam outra. Então tudo aquilo, todo esse esforço que eu estou tendo para tentar incentivar as pessoas a investir de alguma maneira, a crescer na vida, para sair da situação de pobreza. Porque pobreza não é só aquela pessoa que está lá, como é que se fala assim, na favela não, tá? Igual, por exemplo, eu estou aqui, mas eu estou numa condição de pobreza também. Claro, não me falta nada. Só que aquela velha história. Se eu marcar bobeira, falta tudo. Entende? Então, eu estou naquele limiar ali. E muita gente que está aqui no Japão está nesse limiar também. Porque se não fosse isso, dependendo da situação, não ia aparecer gente pedindo ajuda nos Facebook. Claro que tem aquela pessoa com problema de saúde, é uma coisa. Mas aquela pessoa que não tem problema de saúde e aparece pedindo ajuda ali no Facebook, não está muito diferente de mim não. Então vai falar o quê? Vai comer ovo e arrotar caviar? Pra cima de mim não. Então tem que realmente, tá, vamos ser humildes, porque humildade é você saber aceitar a situação que você está. Não tenho conhecimento para tal coisa. Sou humilde e reconheço. Tem muita gente que acha que humildade é pobreza. Não. Humildade é você reconhecer a situação. Pobreza é falta. Tem gente que tem pobreza, tem, como é que fala assim? Sentimental, pobreza financeira. Tá? Então tem uma série de pobrezas aí, como é que se fala, que as pessoas não levam em conta. Tá? Puta, falei pra caramba agora, né? Mas vamos lá, escuta só a matéria. Ó. Se a gente passa vergonha, né? Por isso que eu falo, quem puder me ajudar a trocar o computador, me ajude. Amazon Japan はウェルシアホールディングスやアインホールディングスなど
調剤薬局やドラッグストアの大手9社と協業し、処方薬のオンライン販売に参入しました。医療機関で取得した電子処方箋をアプリに登録し、ビデオ通話で服薬指導を受けた上で、処方薬が自宅などに配達される仕組みです。国内各社が処方薬のオンライン販売を手掛ける中、新たな競争が始まることになりそうです。Eu gosto de trazer esse tipo de coisa, primeiro, assim, falado em japonês primeiro. Por quê? Para as pessoas verem que não é mentira. Porque tem muita gente que fala assim, japonês, você tá mentindo, você é um cara de pau do caralho. Eu gosto de colocar assim, para as pessoas já terem noção. Aí tem pessoal que já vem assim, japonês, eu entendo japonês, vocês colocam essas coisas assim, eu não gosto, então não vou seguir seu canal. Pô, não segue, não enche o saco também. Tá? Como é que se fala? Porque eu gosto de colocar esse tipo de coisa. Primeiro que as pessoas já vão treinando o Nihongo, tá? Para aqueles que estão estudando. Segundo, para ver a veracidade. Hoje em dia, com essa tal de fake news, tá? Quanto mais situações a gente pode colocar para veracidade, comprovando o fato ali, pô, é melhor. Tá? Como é que se fala assim? É questão de credibilidade. Mas você vê que ainda tem gente que ainda vem encher o saco. Tá? Mas seguindo aqui. A Amazon entrou nas vendas online de medicamentos prescritos, colaborando com grandes empresas aqui do Japão. Tá? Por enquanto que eu saiba, é só a Amazon Japão que está mexendo com isso. Enquanto as empresas nacionais estão trabalhando nesse sentido, é provável que uma nova concorrência comece com a entrada de empresas com uma elevada cota de mercado nas compras online. E é isso que eu quero trazer para você, a tal da inovação. Você ser, como é que se fala assim, inovar ali, para você ter como é que se fala assim, um recurso a mais. É como eu já falei em outros vídeos, igual a tal do mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele já tem um valor, como é que se fala assim, um preço, dependendo da situação, bem mais alto do que o mercado japonês. Então, como é que se diz, muita gente acaba não indo no mercado brasileiro. Até porque tem aquela questão de não só a parte financeira, mas tem a parte de locomoção, distância, etc. Então, se o mercado brasileiro, por exemplo, ele começa a mexer com delivery, não estou falando de Takeubi, estou falando de delivery. Faz parcerias com pessoas, quero fazer parceria com você na questão de entrega. Então, se a pessoa fizer assim, por exemplo, faz compras até, no mínimo, vai, 3.000, 4.000 ienes. Aí ele faz parceria com essa pessoa que vai fazer a entrega e a pessoa vai fazer a entrega. Aí nisso racha-se uma porcentagem em cima disso. Só que nisso a empresa, no caso o produto brasileiro, ganhou, porque ela captou uma venda, e a pessoa que está ali fazendo a entrega ganhou também. Então você vê que existe um ganha-ganha, e é isso que é bacana, ter um ganha-ganha ali. Tá? Só que nisso ela inovou também. Porque tem quantos brasileiros que vão para determinadas regiões, ela não tem um carro, dependendo, não consegue andar de bicicleta, não sabe andar de bicicleta. Eu, por exemplo, eu não sei andar de bicicleta. Não tenho vergonha de falar, não sei andar de bicicleta. Então, quando eu vou para determinados locais, quando eu ia a pé, eu tinha que ir a pé, ou pegava um táxi, quando eu não tinha carro. Mas bicicleta não. Então, dependendo da situação, é muito mais longe. Então as pessoas acabam desanimando, sim. Então, se tem alguém para fazer um delivery ali para ela, pô, é lucro. É a mesma coisa. Pessoas que quando ela começa a aprender Nihongo, ela aprende o poder do delivery. Eu falei bonito agora, hein? Por quê? Igual, por exemplo, pizzaria. Antigamente usava-se muito, tinha muita pizzaria. Tinha aquela Pizza Oki, tinha a Pizza Hut, tinha a Chicago Pizza, que infelizmente fechou. Eu amava a pizza de abacaxi da Chicago. E eu usava muito delivery. Então, como é que se fala assim? A pizzaria ganhava, por quê? Por causa do delivery. Porque se eu tivesse que ir lá comprar, não rola. Não ia rolar. Então, às vezes, as condições de inovação, claro que a empresa, dependendo que fizer um contrato com a parte que vai fazer a entrega,
vai lucrar um pouco menos, mas ainda assim vai estar captando um lucro a mais. Melhor do que não ganhar nada. Um é melhor que zero. Só que aí aquela empresa também ela pode montar um sistema de delivery para ela. Porque eu vejo muitas pessoas, aquelas empresas do Japão, os brasileiros, que falam: nós estamos Takkyobin. Porra, mas tem que gastar 10, 15 mil. Às vezes a pessoa não tem aquela grana. 10, 15 mil é grana hoje em dia. Tá? Antigamente não era tanto, como é que se fala assim, ganhava-se muito, então as pessoas não davam tanto valor. Mas hoje a questão de valores mudaram. Valores que eu falo que não é questão de valor monetário, é valor de importância. É que as pessoas acabam confundindo isso. Então nessa parte de valor de importância, muita gente acaba ficando ali, ó, né? Meio complicado. Então a empresa acaba perdendo venda. Porque dependendo, em vez da pessoa ir até o produto brasileiro ligar, não, ela vai até a vendinha da esquina ali, que está mais acessível para ela. Não é acessível financeiramente, é acessível fisicamente para poder fazer compra. Porque tem muita gente que opta pelo mercado brasileiro porque não conhece os produtos do mercado japonês. Isso é fato. Eu sei que muito mercado brasileiro vai me xingar agora, mas isso é fato. Porque eles vão muito só por causa que não conhecem certos produtos, produtos japoneses, então eles vão no mercado brasileiro ali. Só que a partir da hora que a pessoa vai ter um outro conhecimento, ela vai começar a migrar. Ela só vai no produto brasileiro mesmo para comprar determinados produtos que não tem no mercado japonês. Mas aqueles outros produtos que ela já conhece, ela vai no mercado japonês. E nisso o mercado brasileiro acaba ganhando cada vez menos. Mas é uma questão de visão. Tá? Por isso que eu falo que é importante a pessoa inovar. Mesma coisa, bem tosco. Tá? Eu não vou ficar falando todo tipo de inovação aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mais do que já está. Mas os bentoyás aqui no Japão de brasileiros têm que dar uma inovada também, precisa inovar de tempos em tempos, porque senão a concorrência é cada vez maior, vai ficando para trás e etc. Tá? Então tem que se tomar cuidado sim, e muito. Tá? De acordo com os anúncios, a Amazon Japan iniciou a venda online de medicamentos prescritos em colaboração com 9 grandes farmácias e drogarias, incluindo o Elcia e o AIM Holdings. Os usuários podem cadastrar no aplicativo as receitas eletrônicas obtidas nas instituições médicas, receber as orientações sobre os medicamentos por videochamada e receber seus medicamentos prescritos em casa. Olha que bacana. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque aqui no Japão, quem já esteve aqui no Japão sabe. Quem não teve, eu vou te explicar por alto. Você vai lá, faz uma consulta, passa no médico, tá? Aí saindo dali, existe a farmacinha, que é a parte do hospital. Então você vai lá na farmacinha, que é um anexo ao hospital ali, tá? Ou a clínica, dependendo, e entra lá e entrega o, como é que se fala, a receita médica ali, e eles vão separar todos os medicamentos que o médico separou, prescreveu para você, e você tem que ficar lá, aí fica, se tiver 30 pessoas na sua frente, você tá fudido. Você vai passar a tarde inteira ali. Porque os caras vão e fica. Eles têm que pesar o medicamento, eles têm que empacotar, eles têm que fazer as coisas tudo direitinho, dar explicação. O farmacêutico vem, vai lá te dar uma explicação e tal. E com esse sistema aqui não. Saiu do hospital, você vai para casa, você, como é que se fala assim, usa a planilha eletrônica que eles estão falando aqui, manda para lá. Quando tiver pronto o medicamento, eles vão entrar em contato com você para fazer a videochamada e o medicamento vai na sua casa. Você não tem que ficar sentado esperando nas farmacinhas. E esse tipo de coisa, pô, é bacana pra caramba. Tá? E nisso aqui vai ganhar o quê? Você vê que não é só a Amazon que vai ganhar. A Amazon vai ganhar, as empresas farmacêuticas vão ganhar e as empresas de logísticas que vão fazer essa entrega vão ganhar também. Então você vê que são 3 grandes parcerias que todo mundo ganha. Ou ganha-ganha. E é isso que é bacana. E é isso que gera e movimenta, a economia. Com bens e serviços. O bens que é medicamentos, serviços, entrega e etc. Então isso gera valor. Então essas empresas elas estão gerando valor para ela. Por quê? Se
esse tipo de coisa dando certo, isso gera um valor de mercado muito grande para elas, porque é um serviço a mais, é um know-how a mais. E é esse tipo de coisa que muita gente não entende, que essa ideia do know-how, o agregador de valor, é o que aumenta a precificação. Porque tem gente, como é que fala assim, eu vou colocar o valor que eu quero, beleza, mas o que você tem para apresentar ali? O que você tem de valor que justifique aquilo que você está fazendo, aquilo que você está precificando? É o meu conhecimento. Beleza, seu conhecimento, tá. Mas como é que você transfere seu conhecimento para outra pessoa? Para poder justificar aquilo ali. Então é esse tipo de coisa que as pessoas ainda não entenderam. Tá? É a mesma coisa, igual aquela ideia do chaveiro, que esse exemplo aparece muito. A pessoa colocou a chave dentro do carro ali, trancou a porta, pá. Aí tem que chamar o chaveiro em 30 segundos, vai lá e tum. Aí cobra R$50. Porra, tudo isso? Mas eu abri seu carro em 30 segundos. Se eu não tivesse aqui, você teria que quebrar o vidro, que seria mais, seja lá o preço que for, por exemplo, mais de R$100, por exemplo, um vidro, com certeza deve ser. Então você teria que quebrar o vidro para poder, no mínimo, ia ter esse gasto com o vidro. Tá? Fora que você teria que ir até a concessionária, etc. E tal, ficaria sem o carro. Então seria uma série de transtornos. Então o que é? O conhecimento do cara ali, de forma rápida e eficaz, fez. Então, como é que se fala assim? O valor é justificável sim. Mas se você vai lá, o cara não justifica, não faz um serviço bom, faz um serviço porco, porque tem muita coisa porca por aí. Faz um serviço porco, que demora, etc. O cara quer cobrar caro. Aí já é roubo. Aí não é transferência de, como é que se fala assim? De riqueza. É porquice, é roubalheira. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa também. E esse tipo de coisa, em vez de melhorar, como é que se fala assim? Fazendo serviço porco, ou com produtos porcos, em vez de melhorar, como é que fala assim? A credibilidade da pessoa só piora. Porque, como é que se diz? O melhor marketing que tem é o de boca a boca. Então, se você for um serviço porco, o marketing de boca a boca que você vai fazer não vai ser bom para aquela empresa. E nisso já sabe o que acontece, né? A empresa, né? Eu até poderia dar um exemplo aqui que aconteceu no Facebook, tá? Mas não vou não, porque senão é praticamente denegrir a imagem da empresa ali. Mas quem tiver, eu só vou dar uma dica. Saiu uma propaganda sobre uma pesquisa com estrangeiros. Não vou falar mais que isso, mas só dá uma olhada. O troço ali é tenso. Se naquela propaganda ali já estão tentando ludibriar a pessoa, você já imaginou a parte de serviço? Bom, pelo menos eu penso assim. Porque se a pessoa não se deu o mínimo de atenção na questão do layout e do enunciado, como é que será que deve ser os processos da empresa? Porque o mínimo da propaganda ali, que é a primeira porta para captar um cliente novo, já está daquele jeito, é tenso. Tá? E eu, pelo menos, não pego uma empresa assim, não. Mas, vamos lá, continuando aqui. Os usuários podem cadastrar no aplicativo as receitas eletrônicas obtidas pelas instituições médicas, receber as orientações do medicamento por videochamada e receber os medicamentos prescritos em casa. Isso é muito bacana. Existem aproximadamente 2.500 farmácias parceiras em todo o país. Isso é muito bacana também. Na conferência de imprensa, Hiroshi Maeda, gerente geral da sede dos negócios de bens de consumo da Amazon Japão, disse: "Queremos que as pessoas recebam melhores serviços médicos em resposta às suas necessidades de saúde." Nas vendas online de medicamentos controlados, as empresas iniciantes e outras empresas estão entrando no negócio uma após outra, na forma de parcerias com grandes farmácias, mas é provável que uma nova concorrência comece com a entrada da Amazon, que tem uma grande participação no mercado de encomendas por correspondência online.
Por que eles falam esse tipo de coisa? Porque a Amazônia já tem um certo know-how, já tem um certo conhecimento. Então, a partir da hora que ele entrou com esse tipo de coisa assim, outras pessoas que têm os mesmos segmentos nunca tinham pensado nisso. E nisso eles vão fazer o quê? Praticamente seguir o mesmo caminho da Amazônia. Igual, por exemplo, a Rakuten, aqui no Japão. Pode ser que eles façam a mesma coisa. Tá? Aí no caso que tem aquela a Shen, a Temo, as outras, eu não sei se eles teriam, como é que se fala assim, não digo capacidade financeira, mas interesse nisso. Tá? Mas você vê que a Rakuten grande provavelmente deve fazer algo parecido com isso aqui também, copiando a Amazon. Por isso que eles falam novas concorrências, novas coisas no mercado. Mas isso aqui é bacana, pô, isso aqui vai ser uma geração de emprego bacana demais. Principalmente se isso aqui vingar e a parte de logística bombar. Isso vai ser uma geração de emprego muito bacana, pô. Por isso que eu falo que a geração de riqueza que o governo Kishida deveria fazer, ele não faz. Então ele está deixando na mão das privadas. Só que não é toda empresa privada que tem condições no Amazon de gerar empregos em todo o país. Dessa forma que eles estão fazendo aqui. Por isso que eu falo para você, é muito importante você inovar na sua vida. Tá? Seja um negócio que você quer fazer, ou empreender, seja lá o que for, mas inove. Tá? Inove, não caia no ostracismo. Se você cair no ostracismo, pô, tu vai cair no limbo do esquecimento. E vai ser mais um no mesmo no mercado. Aí como é que você quer crescer? Muito difícil. Tá? Então se você quiser crescer, você tem que se destacar. Você se destacando ali, como é que se fala assim? Aquele boca a boca orgânico, aquela marketing orgânico, vem a seu favor. Japonês, você fala tudo isso, por que você não aplica isso para você? Porque é o tipo de matéria que eu faço. O tipo de matéria que eu faço não agrada as pessoas. As pessoas gostam de Big Brother, fofoca, assassinato, caramba 4. Você vê que eu não coloco nada disso aqui no canal. Coloco o quê? Coisa de governo, para as pessoas se atualizarem, ou uma coisa diferente, assim, uma outra coisa diferente. Mas você vê que o que o povo mais gosta eu não coloco. Então, como é que se fala assim? Fica difícil crescer? Totalmente. Já tenho ciência disso? Sim. Por isso que eu, como é que fala assim? Vou na paz de Deus. Como é que fala assim? O que Deus está reservando para mim, eu faço minha parte, o resto é com Ele. Tá certo? E espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira. Estou te trazendo exemplos para você poder mudar a sua vida. Então tente mudar a sua vida, pelo amor de Deus. Principalmente você que está aqui no Japão. Porque você vê que o futuro que o Japão está guardando para nós aqui não está sendo bom. E a coisa não está com cara de melhorar. Tá? Então procure fazer alguma coisa por você, para você. Senão, depois, lá na frente, não amargue e não lembre de mim. Tá? Porque você fala assim, pô, o japonês me avisou e eu não fiz nada. Pois é. Mas é isso aí. Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu e maido.